Rio de Janeiro, 7 de abril de 1831. O imperador do Brasil está escrevendo. Do lado de fora do palácio, milhares de pessoas estão nas ruas pedindo a sua cabeça. A carta tem poucas linhas. É a mais importante que ele já escreveu. É a sua renúncia. Ele assina, dobra o papel e entrega o Brasil para o seu filho de 5 anos. Pedro de Alcântara tinha 14 anos quando chegou ao Brasil. Veio com a família real portuguesa em 1808, fugindo de Napoleão Bonaparte, que havia invadido Portugal. 14 anos. Príncipe herdeiro, num país que nunca tinha visto de perto e que ia se tornar o seu. Em 1821, o pai, Dom João VI, voltou para Portugal. Deixou Pedro no Brasil como regente. Portugal ordenou que Pedro também voltasse, que a colônia voltasse a ser colônia, que o Brasil esquecesse os 13 anos em que tinha sido sede do Império. Pedro ficou. Em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, proclamou a independência do Brasil. O grito foi dele, a decisão foi dele, o risco foi dele. O Brasil tinha 23 anos, o imperador tinha 24, e o país inteiro estava apaixonado por ele. Mas o amor entre um povo e um governante é a coisa mais frágil que existe na política. E Pedro I tinha um talento especial para desperdiçar o que tinha. Ele governava como se o Brasil fosse seu, não do povo, seu. Dissolveu a Assembleia Constituinte em 1823, quando ela não fez o que ele queria. Outorgou uma Constituição por decreto, sozinho, sem perguntar a ninguém. Perdeu a província Cisplatina, o que hoje é o Uruguai, numa guerra mal conduzida contra a Argentina. Viajou para Portugal em 1826 para resolver a sucessão do trono português, como se o Brasil pudesse esperar. E trouxe de volta uma esposa austríaca, que o povo brasileiro nunca aceitou completamente. A cada decisão, o amor virava ressentimento. O ressentimento virava raiva. A raiva estava prestes a explodir nas ruas. Rio de Janeiro, 13 de março de 1831. Pedro I voltava de uma viagem a Minas Gerais. A viagem tinha sido um desastre político. Minas Gerais era uma das províncias mais importantes do Brasil. E o povo de lá recebeu o imperador com indiferença e hostilidade mal disfarçada. De volta ao Rio, um grupo de portugueses residentes na cidade decidiu organizar uma festa em homenagem ao imperador. Uma demonstração de apoio. Uma provocação para os brasileiros que queriam ver Pedro fora do trono. A festa aconteceu. Com muita música, muita bebida e muita bandeira portuguesa nas janelas. Os brasileiros que passavam pelas ruas não gostaram do que viram e responderam do jeito mais direto possível, com garrafas. O que começou como uma briga de rua virou uma batalha urbana. Brasileiros contra portugueses. Pedras contra janelas. Garrafadas de todos os lados. A guarda imperial foi chamada para conter o conflito. Mas parte da guarda estava do lado dos brasileiros. Pedro I saiu às ruas pessoalmente para tentar controlar a situação. Foi vaiado, insultado, atingido por projéteis jogados da multidão. O imperador do Brasil, na sua própria capital, sendo expulso a garrafadas pelo seu próprio povo.
A Noite das Garrafadas não foi uma revolução. Foi um aviso. E Pedro I não soube ler. As semanas seguintes foram uma contagem regressiva. Os jornais brasileiros atacavam Pedro I diariamente. Os políticos da oposição se organizavam abertamente. Os militares começavam a escolher lados. E Pedro I, em vez de ouvir, demitiu todo o seu ministério brasileiro e nomeou um gabinete formado quase exclusivamente por portugueses. Foi a fagulha que faltava. 5 de abril de 1831. Rio de Janeiro explodiu. Manifestantes tomaram o Campo de Santana, a maior praça pública da cidade. Milhares de pessoas, civis, militares, políticos, todos com o mesmo pedido: Pedro fora. Os regimentos militares da cidade começaram a desertar para o lado do povo, um por um. Pedro I passou a noite do dia 5 para o dia 6 tentando negociar, tentando reverter, tentando encontrar alguma saída que não fosse a rendição. Não havia saída. A cidade estava contra ele. O exército estava contra ele. Os políticos estavam contra ele. E do outro lado do Atlântico, Portugal também tinha problemas que precisavam de um rei. Pedro I olhou para o mapa da situação e entendeu o que qualquer general entende quando os números não fecham. A batalha estava perdida. 7 de abril de 1831. Madrugada. Pedro I se sentou, pegou uma pena e começou a escrever. Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei muito voluntariamente abdicado, na pessoa de meu amado e prezado filho. Tinha 33 anos. Tinha proclamado a independência do Brasil aos 24. Tinha governado por 9 anos e estava entregando o trono para uma criança de 5 anos, que mal sabia o que era um trono. Às 10 horas da manhã do dia 7 de abril, a notícia se espalhou pelo Campo de Santana. Pedro I havia abdicado. A multidão que havia passado a noite em vigília ouviu a notícia em silêncio por alguns segundos e depois explodiu, não de raiva, de alívio. Horas depois, Pedro I embarcou num navio no porto do Rio de Janeiro. Levou a família, levou suas coisas, deixou o filho. O navio se afastou da costa. O Brasil olhou para o horizonte até o navio desaparecer e então olhou para dentro de si mesmo. Com uma criança de 5 anos no trono e uma nação inteira por construir. Pedro I foi para Portugal. Lutou pelo trono português. Ganhou. Morreu de tuberculose em 1834. Tinha 35 anos. O filho que deixou no Brasil, Pedro II, governou o país por 58 anos. O reinado mais longo da história das Américas. Mas isso é outra história. O que importa aqui é o que aconteceu no dia 7 de abril de 1831. Um povo que tinha menos de 10 anos de independência forçou o seu próprio imperador a abdicar, sem guilhotina, sem fuzilamento, sem banho de sangue, com pressão, com as ruas, com o exército que escolheu o povo em vez da coroa. Isso não era comum no mundo de 1831. Não era comum em lugar nenhum. Pedro I proclamou a independência do Brasil. E o Brasil, 9 anos depois, proclamou a independência de Pedro I. Esse equilíbrio diz tudo sobre o país que estava sendo construído naquele porto, naquela manhã,
enquanto um navio sumia no horizonte.